Olá, meu nome é Gislene Feitosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal Arte em Atender Bem. Eu sou especialista em atendimento ao cliente e a minha missão aqui é fazer você ter sucesso através de um atendimento de qualidade. Hoje vamos falar sobre a importância da padronização no atendimento. Parece bobo, mas é muito importante. Você deve estar se perguntando, por que é tão importante assim? Aí eu peço para você observar simplesmente um dos fast foods mais famosos do mundo. Eu estou falando de quem? Vou dar um minuto para você pensar. Antes, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixa seu like. Se não me segue nas redes sociais, siga o meu Instagram e Facebook, Arte em Atender Bem. Lá você terá dicas diárias e aprendizados para você aplicar na prática, de forma simples, um atendimento de qualidade para você já colher os frutos de um bom atendimento. Bom, já deu tempo de você pensar qual que é o melhor fast food. Não diria o melhor, pode não ser o melhor, mas o maior, mais importante fast food que nós temos aqui no Brasil e a referência mundial. Se você disse McDonald's, você acertou. E o que tem de tão especial no McDonald's e na grande maioria das franquias? Bingo para quem disse padronização. Padronização é a alma do negócio. Para quem ainda não assistiu Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, eu super indico para que vocês assistam. Antes estava disponível na Netflix, não sei se ainda está, mas vale a pena dar uma olhada. E se você tiver a oportunidade de assistir em outra rede de streaming, vale muito a pena. E lá você entenderá o que os irmãos McDonald's fizeram de diferente, que é esse sucesso tremendo, que é essa questão de padronizar o atendimento, de ter uma rotatividade. Lá eles explicam por que era importante cada um ter uma função. Uma pessoa ia assar carne, então a pessoa ficaria focada fazendo aquele trabalho, enquanto outra pessoa faria outro processo até concluir o lanche. E quando se formou a franquia, a primeira franquia do McDonald's, só começou a dar certo quando existiu um padrão, quando houve uma padronização, porque eles não entendiam essa questão de franquia, porque naquela época, se eu comprasse uma franquia do McDonald's, eu queria também, além de vender os hambúrgueres do McDonald's, os meus frangos, que eu já comerciava antes de ter a franquia. E aí eu meio que emendava, né? As pessoas emendavam o frango que já vendia no cardápio, mais os hambúrgueres do McDonald's. E aí o que acontecia? Não dava certo. Porque em um lugar o McDonald's funcionava de um jeito, em outro funcionava de uma outra forma. Então, o cliente que gostava de um lugar do McDonald's, quando ia em outro, não conseguia o mesmo atendimento, não conseguia os mesmos produtos, a mesma qualidade, porque não existia uma padronização. Quando isso foi feito de vez, aí o McDonald's começou a se tornar um grande sucesso e ninguém mais parou até você conhecer o que você já conhece da história do McDonald's, o que você já conhece, do que você frequenta, do que você já comeu. Então eu posso afirmar para vocês que se não fosse essa padronização no atendimento, essa questão de saber dividir a função de cada funcionário, não seria um sucesso, até mesmo porque os irmãos McDonald's já haviam tentado e não haviam conseguido fazer do McDonald's um sucesso. Se você quiser saber mais de como o McDonald's se tornou essa grande potência mundial, assistam Fome de Poder. E isso não acontece só no McDonald's, né, gente? Aí grandes empresas começaram a copiar esse modelo de padronização e também surgiu as grandes franquias. Então, para quem já sabe o modelo de franquias e sabe como funciona, sabe que só dá certo porque é tudo padronizado, porque existe exatamente a mesma coisa em todas as franquias. Eu vou dar um exemplo. Cacau Show. Quando você vai numa Cacau Show, os modelos de chocolates são os mesmos. Podem
acontecer algum tipo de variedade, porque alguma loja tem mais estoque de um produto, outro não, mas o padrão você pode ver, de prateleiras é a mesma, a exposição dos produtos é a mesma, a qualidade dos produtos são os mesmos. Ninguém vai introduzir um outro tipo de chocolate lá para vender numa franquia que não seja da Cacau Show. Então é esse tipo de padrão que em qualquer Cacau Show que você vá, você vai encontrar. Outro exemplo, Boticário. Em qualquer boticário que você for, você já vai procurar o quê? O seu perfume favorito, a sua colônia favorita, o seu creme, sua loção hidratante. Enfim, qualquer produto que for da Boticário, você encontra em qualquer loja Boticário, a não ser que esteja em falta. Mas é padrão, você vai em todas as lojas, são padronizadas. Se a fachada da Boticário é verde, você não vai em uma outra loja e vai encontrar a fachada da Boticário rosa, porque existe uma padronização. Por isso que é tão importante esse quesito de padronizar o seu atendimento. Isso vale muito para quem tem mais de um funcionário. E aí você fala, tá, mas eu só tenho um funcionário, eu não tenho franquia. Aí eu não me enquadro nesse quesito que você disse de fachadas, de prateleiras. E aí eu vou te explicar como que você pode padronizar o atendimento. Então você, nesse quesito, você tem que treinar muito bem o seu funcionário para que ele atenda os clientes da forma que você costuma atender os seus clientes. Para que não haja uma diferença nesse atendimento. Para que o seu cliente não se sinta desmerecido em algum momento ou até mesmo mal atendido. Porque aquele quesito, aquele ditado que todos dizem, o olho do dono que engorda o gato. Na verdade, isso é real, é muito real. Porque assim, quando você é dono do seu próprio negócio, quando você monta o seu negócio, você tem os seus valores enraizados naquela empresa. Você tem as suas práticas, as suas políticas inegociáveis. Então, a maneira como você trata o seu cliente diz mais sobre você do que qualquer outra pessoa, do que qualquer tipo de outro valor que não se encaixa ao seu. Então, quando você transmite exatamente os seus valores para o seu funcionário, o treina bem, o prepara, você está padronizando o atendimento. Você está mostrando o quão importante aquele cliente é, o quão importante aquele funcionário pode ser na vida do seu cliente. Então ele tem essa consciência e ele tem também essa obrigação de atender bem, de atender no mesmo nível que o seu. Eu sei que não é uma tarefa fácil, as pessoas são diferentes, mas se você mantiver um nível alto, as pessoas elas vão manter aquele nível. Claro que ninguém é igual a ninguém. O que vai acontecer é a pessoa adequar o jeito que ela acha que é melhor e vai atender dentro daquele padrão, não vai fugir daquilo. Então, se é uma pessoa mais tímida, talvez ela sorria menos, mas se você ensinar ela a sempre chamar o cliente pelo nome, sempre ter a escuta ativa, entender a demanda do cliente, atender todas as demandas, fazer uma coisa de cada vez para que o trabalho seja executado de maneira plena, de maneira perfeita, para que o cliente ele se sinta único, se sinta privilegiado no seu atendimento, no seu serviço, na prestação do seu serviço. Isso tudo são passo a passos que você pode ensinar. É ensinável isso. Ninguém ensina paixão. Isso não dá para ensinar. Se a pessoa tem paixão por outras pessoas, de lidar com pessoas, e você precisa de alguém que atenda outras pessoas, tudo que você ensinar para essa pessoa que tenha paixão, ela vai aprender, ela vai seguir o passo a passo e ela vai aprimorar o atendimento. Vai ter um atendimento de qualidade e ela vai te dar vários feedbacks do que ela achou daquele atendimento, do que pode ser melhorado na sua ausência. Então, essa é a minha dica. Foi uma dica aí extra, bônus, aproveitem. Então, contratem alguém que tem brilho nos olhos, que tem paixão por aquilo que faz, que tem paixão mesmo em atender, porque assim, não são todas as pessoas que gostam de lidar com outras pessoas. Lidar com pessoas é difícil. Nós somos pessoas também.
E acaba sendo muito difícil ter que lidar com outras pessoas, porque as pessoas têm dias ruins, têm dias bons. E nós também temos dias bons e dias ruins. Então tem dia que a gente não está muito bem, isso acaba prejudicando. E se a pessoa ainda não gostar de fazer aquilo, isso se torna cada vez pior, se torna uma experiência ruim. E não é isso que nós queremos. Então, dito tudo isso, essa dica foi fundamental. Contrate sempre alguém que tenha essa paixão, essa vocação. E ensine tudo o que você saiba. Nunca esqueça de passar os valores da sua empresa, o que você preza, para que a pessoa realmente entenda o quão importante o seu cliente é. A partir disso, todas as vezes que você for aumentando a sua equipe, você vai padronizando o atendimento. Você tem que deixar muito claro o que é inadmissível para o seu atendimento e o que a pessoa deve fazer. Outra coisa também que eu vou deixar como dica, como bônus para vocês hoje, é o quesito com relação à padronização quando você tem mais de um funcionário. Porque é muito chato quando um segue todo o padrão e o outro não. Eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem melhor essa situação. Eu fui atendida por muito tempo em um lugar. Claro que eu não vou revelar qual lugar que foi, não vou revelar o nome das pessoas por questão ética, por questão que não me convém falar. Se eu quiser dar feedback, eu tenho que dar feedback para as pessoas e para a empresa. Mas é só para vocês entenderem. Eu fui em um lugar que prestava um serviço. Fui atendida por muito tempo por uma pessoa que me atendeu super bem, atendeu todas as minhas demandas. E em um certo dia eu tive que ser atendida por uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa, além de não me receber bem de cara, que eu não conhecia essa pessoa e ela estava dando prosseguimento ao trabalho que já havia sido realizado por esse outro profissional. Então essa pessoa, o que ela fez? Ela me chamou, né, quando deu o meu horário. Eu, ao entrar, falei, boa tarde. A pessoa disse, boa tarde. E aí ela disse, referente ao serviço que ela ia prestar, enfim, aí, né, não falou o nome dela, não se apresentou, enfim, e foi indo. Aí depois falou, dá licença que eu só vou buscar ali, tinha que buscar o material que havia esquecido para me atender. E aí voltou. E aí ela fez um processo totalmente diferente do que eu estava acostumada a ser atendida. Então, isso já gera um certo desconforto no cliente. Fala, opa, mas fulano não me atendia assim. Todas as vezes o fulano tinha um padrão de atendimento. Por que cicrano ou cicrano está diferente? Está atendendo diferente? Quem está certo e quem está errado agora? Tô confusa. Você entende? A insegurança que passa para o seu cliente quando não tem padrão de atendimento é muito diferente quando você pode ser atendido por qualquer funcionário daquela empresa, que você vai ser bem atendido, que existe aquele padrão. Você vai ter confiança em ser atendido por qualquer pessoa. Porque todos fazem aquele padrão, aquele passo a passo. Então você sabe que o serviço é de qualidade. Quando não acontece, você fica com uma pulguinha atrás da orelha e isso acaba gerando aquela certa desconfiança. Acaba quebrando a sua credibilidade, a credibilidade da sua empresa. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. E uma coisa muito chata que aconteceu durante esse meu atendimento do exemplo foi a pessoa reclamar do atendimento anterior. Sendo que, no meu ponto de vista, o atendimento anterior foi muito melhor que o dela. E ela ainda reclamar da pessoa na minha frente. Sabe? Eu sou a cliente. Nossa, fulano não faz direito. O que fulano fez aqui que eu não estou entendendo nada? O cliente, ele nunca deve saber dessas opiniões que o seu outro colega tem. Isso é coisa para o colega chegar para o outro e falar, olha,
Eu fui atender a sua cliente e aí eu não entendi como que foi seu processo, eu fiquei meio confuso, não consegui entender. Você pode me explicar melhor o que você fez nesse caso? Mas ficar reclamando do seu colega pro cliente, poxa, pega mal. Pega muito mal. Então não façam isso. Se você é no caso, o colega, nunca reclame. Se você vai atender um cliente do seu colega de trabalho, não é para reclamar na frente do cliente, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus, não façam. Porque além de você passar uma péssima impressão para o cliente também vai ter uma péssima impressão da empresa, não só de você. É muito complicada essa situação, é muito delicada, mas falta o quê? Falta tato. Às vezes a pessoa não está satisfeita no trabalho dela, não está num dia legal, mas ela não segue um padrão, porque quando se cria um padrão, se cria um hábito. E o hábito, gente, o cérebro faz você fazer aquilo de forma automática. Você não fica pensando muito quando assim que você acorda. Ai, será que eu faço xixi? Será que eu não vou fazer? Ai, será que minha bexiga tá cheia? Ai, será que eu escovo os dentes? Que eu tenho que trabalhar, acho que eu não vou escovar. Você não fica pensando se você vai fazer isso. Você faz isso de forma automática. Você vai levantar, você vai escovar os dentes, você vai fazer xixi, você vai tomar banho, vai se vestir, vai fazer toda aquela rotina que o seu cérebro já está habituado, já está acostumado a fazer. Então ele te empurra de forma automática, você não precisa pensar para fazer. Não é uma prova que a gente tem que testar os conhecimentos, tem que parar para pensar naquele tipo de ação. Se vai fazer ou não vai fazer. Hábito faz com que você faça de forma automática. Então, se você não criar padrão, você não cria hábito. E se você não cria hábito, a pessoa vai atender de qualquer jeito. Vai fazer de qualquer forma. E aí, meu amigo, minha amiga, vocês me desculpem, mas aí é lançar a sorte. Porque pode ser que dê certo, que a pessoa realmente tenha um dom, atenda super bem, mas aí vai ser só aquela pessoa também. Porque aí o coleguinha vai ser o errado. Porque, mas fulana faz assim, eu não sou obrigada a fazer. Acontece muito em muitos lugares. Eu falei com fulana e fulana falou que podia fazer esse procedimento. A fulana falou, porque eu sei que não dá para fazer esse procedimento. Aí você entende? Dá divergência nas informações. Eu tenho certeza que vocês já ligaram em algum lugar, já foram em algum lugar, perguntaram alguma coisa que algum funcionário deve ter dito assim: nossa, você resolve assim, assim, assado. Deu todas as instruções de como resolver. E aí, em outro caso, você foi no mesmo lugar, mas falou com outro atendente, com outro funcionário, e o funcionário falou assim: não tem como fazer. Desta forma, você só vai conseguir fazer se for em outro lugar, no caso de agência. Acontece muito, aconteceu com a minha mãe, coitada. Vou dar um exemplo da minha mãe. Gente, a gente tem exemplo pra tudo. Porque é o que acontece no dia a dia, é o que eu mais pego no dia a dia. Que eu fico indignada. Tô indignada, Brasil. Mas é o que acontece. Minha mãe foi no banco e ela precisava cancelar. Desculpa, não era cancelar, não. Minha mãe precisava sacar dinheiro. E ela foi com a RG, porém ela não lembrava. Ela foi com a RG mais o cartão do banco, mas ela não lembrava a senha do cartão. E aí a atendente disse que ela não poderia sacar com o RG dela no guichê do caixa. Que ela deveria cadastrar uma nova senha. Depois que ela cadastrasse uma nova senha, ela poderia sacar. E eu trabalhando, claro, em outra instituição bancária, não era da mesma da minha mãe. Minha mãe tem a conta onde eu trabalhava, mas nesse caso ela foi em outro banco que ela também tinha conta. E eu falei, nossa mãe, muito estranho. Esse não é o procedimento correto que eu costumo ver. Não é o procedimento que a instituição financeira onde eu trabalho faria. Mas a senhora tem que ver qual que é a política do banco. Mas pergunta para outra pessoa, tenta perguntar para outra pessoa, porque se a senhora está com a cédula de identificação da senhora e vai no guichê do caixa,
A senhora pode muito bem sacar sem a senha do cartão. A senhora não é obrigada a colocar a senha do cartão. E aí, ela ficou nesse atendimento com a pessoa falando que não era possível, que ela tinha que se cadastrar. Ainda a senha não podia cadastrar naquela agência, porque não era a agência de origem dela, enfim. O que aconteceu? Ela cansou, voltou para casa. Foi aí que ela conversou comigo e tudo, e aí ela voltou. Quando ela retornou e falou com outra pessoa, o que a pessoa disse? Não, eu altero a senha da senhora aqui na hora. Alterou a senha da minha mãe. E falou assim, quando for assim, e a senhora precisar de urgência e não puder vir aqui alterar, pode ir no guichê do caixa diretamente e realizar o saque com o seu RG. Vejam só, minha mãe ficou mais de 1 hora na agência para sair de lá sem resolver o problema dela. Quando ela retornou, em menos de 20 minutos, ela resolveu um problema. A mesma agência, funcionários diferentes, mas sem padronização de informação, mas sem padronização de atendimento. E eu garanto que essa informação é distribuída de forma igualitária. Porque não tem como, todos têm acesso à mesma informação. Só que algumas pessoas não buscam essa informação, não buscam se atualizar. Não buscam e falam, se fulano faz daquele jeito, eu não faço daquele jeito, eu faço do meu jeito. E essa questão de falta de padronização gera esse conflito. Minha mãe poderia ter aberto uma reclamação no saque, causado um transtorno para aquela agência, para aquela funcionária, ia gerar um caos por conta de falta de padronização. Porque se todos atendem da mesma maneira, se todos passam a mesma informação, não tem divergência, não tem caos, não tem problema. Porque esse problema só foi causado por conta de uma informação incorreta. Porque se fosse verdadeira, o outro funcionário não teria conseguido fazer. Vocês entendem como é importante isso? Como é importante todos falarem a mesma língua? É igual você abrir uma loja no meio da China e falar só português. Será que você vai conseguir vender? Será que eles vão entender o que você está falando? Será que não vai dar conflito? Aí você fala, mas a 25 de março só tem chinês. Mas a maioria dos chineses sabe falar português. A maioria. Ou embromation. Mas eles sabem falar assim. Eles entendem você. Você entende? Agora você entendeu de vez o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário para que você tenha sucesso no seu negócio, para que seu atendimento seja excepcional, seu atendimento siga uma mesma linha. Isso vale para não só o atendimento, tá? Não só o atendimento. Eu falo do atendimento porque o atendimento é primordial, é a porta de entrada. É através dele que você vai atrair mais clientes, que você vai reter os seus clientes, que você vai fidelizá-los e vai encantá-los. Mas isso também serve no caso do McDonald's, no caso de franquias. É necessário sempre manter, não só o atendimento, mas a aparência, tudo uniforme. E falando uniforme, para quem trabalha com funcionários que trabalham de uniforme, é importante que todos tenham o mesmo tipo de uniforme, o mesmo uniforme. Né? Tem pessoas que usam lencinho no uniforme. Eu não vou me colocar uma de um lencinho de uma cor, outra de outra, porque a pessoa vai ficar, será que é do mesmo lugar? Estranho. Tô acostumada a menina me atender com lencinho laranja, a outra me atendeu com lencinho azul. Eu achei estranho aquilo. Então, tudo isso gera sempre uma insegurança. Acaba perdendo uma credibilidade que você tinha, que você acaba perdendo. Isso não é legal, isso não é bacana e não é o que queremos. Dito tudo isso, espero que vocês tenham entendido de vez o quanto é importante a padronização no atendimento e como é diferente as empresas que aplicam esse método e as empresas que não aplicam.
vocês podem ver que as empresas que aplicam têm muito mais sucesso, muito mais visibilidade, e as pessoas falam muito bem. E as pessoas que não aplicam, infelizmente, como eu pude dar vários exemplos aqui, não tem como ter sucesso, porque uma certa hora o cliente vai ficar descrente daquele serviço, daquele atendimento. E é muito chato isso. Sabendo que é uma coisa tão simples de fazer, por que não fazer? Vocês viram como é simples? Manter sempre a informação para todos. É muito comum em empresas grandes. Acontece. Infelizmente acontece. De você saber uma informação que não esteja no manual, no script, em algum lugar, que você seja privilegiado, que você descobriu, mas que você não passa adiante. E só você saiba. Eu sempre achei um absurdo isso. A pessoa parece aquele bichinho do Senhor dos Anéis. Precioso, precioso, precioso. E não espalha informação para que todos saibam. Porque isso é uma melhoria. Por que não as pessoas saberem? Por que não melhorar o processo? Por que não padronizar? As pessoas acham que vão se destacar porque elas descobriram alguma coisa, mas acabam indo ladeira abaixo, dando um tiro no pé nesse caso. Porque querendo ou não, ok, você sabe fazer diferente, mas o cliente nunca vai pensar em só você. Ele vai pensar na empresa, na imagem da empresa. Por que só a Gislene atende desse jeito? Então, só a Gislene é boa, que essa empresa, entendeu? Já vai começar a xingar. E não é isso, a gente não quer funcionário assim. A gente quer o quê? Funcionário que descobre alguma coisa e compartilha. Mas isso vai depender de você, dos seus valores, da sua política de empresa, do que você prega. Porque eu sempre que eu descobri alguma coisa, o que eu fazia? Porque isso é meu valor, é meu. É de mim, ninguém me ensinou. É minha essência. É como eu disse pra vocês. Cada pessoa age diferente, mas se você tiver dentro da sua empresa essa política, esses valores padronizados e enraizados, a pessoa vai agir dessa forma naturalmente. Então, toda vez que eu descobri algo novo, eu compartilhava, mandava e-mail para toda a equipe. Se vocês fizerem assim, assim, assim deu certo, não sei o que, tá em tal rota, assim, assim, assado. Então, eu dava o caminho para as pessoas, para facilitar, porque eu sempre vi o conjunto, nunca a unidade. Isso é muito importante também para que você possa crescer. Veja o conjunto, sua equipe, não você como unidade. É como dizem, você pode até ir longe, mas juntos você vai mais além. Então, às vezes, essa questão de é meu, precioso, precioso, você chega até em algum lugar, vai ter algum certo grau de sucesso, mas não vai tanto, não vai tão longe. E com a equipe não, com mais pessoas não. Então, depende também dessa política da sua empresa, né? Se você tem essa questão mais de união, de equipe, de força, ok, super válido. Implante esse tipo de valor na sua empresa que vai dar super certo. E eu garanto que vai ter sucesso. Garanto mesmo. Quanto mais uma equipe é unida, mais sucesso ela tem. Isso reflete nitidamente na empresa. No sucesso da empresa. Então fica mais aí uma dica. Gente, eu tô muito generosa hoje nesse vídeo. Então quem ficou até o final e não deixou o like, por favor, já deixa o seu like. Porque depois de tantas dicas preciosas, olha gente, foram muitos anos. Muitos anos para aprender isso. Eu estou aqui dando minha cara a tapa a cliente há mais de 15 anos. Eu iniciei minha carreira quando eu tinha lá meus 14 anos e não parei mais. Hoje eu tenho 32. Então, é muita experiência acumulada. Então, eu tenho mais autoridade para falar para vocês, porque eu atuei de frente. Eu que levei soco, levei porrada. Então, por favor, compartilha com quem merece saber também. Me siga nas redes sociais. E toda quinta-feira tem vídeo aqui no canal. Aguardem. Quinta-feira, sempre às 18 horas, no máximo às 20 horas. Se acontecer algum imprevisto,
com a internet, alguma coisa, sobe no máximo até as 20 horas, ok? Então fiquem ligados, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e comecem a aplicar hoje tudo que eu ensinei nesse vídeo. Vai dar uma mudada tão grande na empresa de vocês, no negócio de vocês. Não importa o tamanho que seja, grande, pequeno, médio. Só apliquem. Apliquem e vejam a diferença. E se quiserem me contar, quiserem comentar, ficarei imensamente feliz em responder cada um de vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.